Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estar gravando uma aulinha aqui sobre probabilidade e é um assunto que você precisa prestar bastante atenção, porque quando cair na sua prova, as chances de você acertar são muito grandes, porque é uma prova de nível de dificuldade fácil. O que é então probabilidade? Probabilidade é o quê? É o estudo das chances de ocorrência de um certo evento, de um certo resultado, que são obtidas pela razão, ou seja, pela divisão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Então, nós temos aqui uma razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Um exemplo que a gente vê, que é bastante comum a gente ver, é a gente trabalhar com dados. Eu trouxe até aqui um exemplozinho, olha. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter o número 6? Nós temos que olhar o quê? Uma forma também que é comum dos professores ensinarem é o que colocar o quê? Que a probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. Também é uma forma comum de você decorar o conceito de probabilidade. Então você pode escolher a forma que for melhor para você. Eu aqui vou adotar essa definição. Então, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter o número 6? Nós temos que procurar primeiro o número de resultados, né, favoráveis. E se a gente for olhar, um dado ele tem o quê? 6 números. Então, de quantas formas, né? Qual o número de resultado favorável, quantos casos favoráveis que eu tenho de se obter o número 6 no lançamento de um dado? Eu tenho o quê? Um resultado favorável. Número de resultados possíveis, nós temos que olhar o quê? Quantos números um dado tem. Então, se a gente for olhar, analisar um dado, nós vamos ver que ele tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 números. Então, esse é o número de resultados possíveis. Então, qual é a probabilidade de se obter o número 6 no lançamento de um dado? Um sexto, ou uma chance em 6. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, ó, outra possibilidade de questão. Probabilidade de ocorrer um certo evento. Se eu perguntar aqui, ó, qual é a probabilidade de ocorrer o número par? Eu tenho que procurar quantos resultados são para mim favoráveis. Então, eu vou olhar aqui, ó, que no dado eu tenho o número 2, o número 4 e o número 6, que são pares, número pares. Então, quantos resultados favoráveis? 3 resultados favoráveis. Quantos resultados são possíveis? Conforme nós já falamos, nós temos que olhar quantos números tem um dado. Nós já sabemos que nós temos 6 números possíveis. Então, qual a probabilidade disso ocorrer? 3 em 6, ou 3 sobre 6. Uma questãozinha aqui que já caiu aqui no Enseja, que diz assim, ó, a figura abaixo mostra um disco circular utilizado em um jogo. Ele é dividido em 8 setores circulares iguais, numerados de 1 a 8, e gira em torno do centro. O número sorteado corresponde ao número que para em frente à seta. A figura mostra um exemplo em que o número 1 foi sorteado. A pergunta é: Laura escolheu o número 5 e girou o disco. Qual é a probabilidade de o número 5 ser sorteado? Então, nós temos que calcular a probabilidade de esse evento ocorrer, de o número 5 ser sorteado. E nós temos que procurar primeiro o número de resultados favoráveis, ou o que eu quero. Eu quero que seja sorteado o número 5. Então, quantos resultados para mim são favoráveis? Um resultado. Quantos resultados agora são possíveis? Eu tenho que contar quantos números que tem aqui nesse disco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nossa questão aqui já tinha falado para a gente que são 8 setores circulares, numerados de 1 a 8. Então, o que? Quantos resultados que eu tenho? Quantos resultados são possíveis? 8 resultados. Então, qual é a probabilidade aqui do número 5 ser sorteado? É um oitavo ou 1 em 8. Por isso que o nosso gabarito aqui, ó, é a nossa letra C. Vocês estão vendo como que esse assunto ele é super fácil, super tranquilo? Vamos aqui mais uma questãozinha. Uma empresa seleciona mensalmente a funcionária que mais se destaca nas vendas e lhe dá um brinde. Para receber o brinde, o funcionário retira um bilhete de uma urna que contém 4 bilhetes em que aparece o produto televisor,
3 bilhetes em que aparece o produto ventilador, 2 bilhetes em que aparece o produto micro-ondas e 1 bilhete em que aparece o produto bicicleta. A pergunta é: a probabilidade de o funcionário receber um televisor como brinde é? Então, como nós já estamos aprendendo, já falamos aqui no slide anterior, o que nós temos que primeiro calcular? O número de resultados favoráveis. E nós temos aqui, ó, que esse funcionário, ele quer receber como brinde um televisor. Então, nós temos quantos bilhetes aqui nessa urna de televisor? Nós temos aqui, ó, 4 bilhetes. Então, são 4 resultados favoráveis. Agora, nós temos que calcular o número de resultados possíveis. E como que a gente faz isso? Somando o número de bilhetes que tem na urna. Nós temos 4 bilhetes de televisor, nós temos mais 3 bilhetes de ventilador, nós temos mais 2 bilhetes em que aparece o produto micro-ondas, e depois nós temos um bilhete em que aparece o produto bicicleta. Então, quantos resultados são possíveis? A gente tem que somar. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Então, quantos resultados, número de resultados possíveis? 10 resultados possíveis. Aí, agora, quando você vai aqui para procurar a resposta, você não obtém 4 sobre 10. Aí você se pergunta, mas professor, você falou que esse assunto era fácil. Sim, calma. Se acalma aí, ó. Porque nós podemos expressar o resultado dessa forma, ou também a gente pode simplificar essa fração. E como que a gente faz isso? Dividindo o numerador e o numerador por um número comum. Eu posso dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. E nós vamos obter, então, como resultado dessa divisão do numerador, 4 dividido por 2 é 2, e 10 dividido por 2 tem como resultado o número 5. Então, as duas formas, elas são válidas, mas geralmente as questões você vai encontrar o resultado de forma simplificada quando isso é possível de fazer. Então, agora sim nós temos a resposta, que é aqui a letra C, 2/5, o gabarito aqui da nossa questão. Certo? Vamos aqui para nossa última questão aqui dessa aula. Nós temos aqui um carpinteiro guarda em caixas opacas, não transparentes, 2 tipos de parafusos que se diferenciam apenas por suas tonalidades, claro e escuro. Ele sabe exatamente quantos parafusos de cada tipo há em cada caixa. As quantidades estão apresentadas a seguir. Olha só, caixa 1, caixa 2, caixa 3 e caixa 4. Considere que esse carpinteiro queira retirar sem olhar um parafuso de uma de suas caixas, esperando ter a maior probabilidade de se obter uma cor clara. A retirada deve ser feita da caixa. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Calcular a probabilidade de se retirar um parafuso de cor clara de cada caixa. Se a gente for analisar a caixa 1, qual é o número de resultados favoráveis? 1, porque nós temos um parafuso de cor clara. Número de resultados possíveis? 2, porque nós temos 2 parafusos nessa caixa. Então, se a gente dividir 1 sobre 2, nós vamos encontrar esse número decimal aqui, ó, 0,50, que a gente pode dizer, se a gente multiplicar por 100, a gente vai obter também em forma de porcentagem, 50% é a probabilidade de se retirar o parafuso de cor clara aqui nessa caixa. Calculando aqui para a caixa de número 2, número de resultados favoráveis, o quê? 1, porque nós temos um parafuso de cor clara. Número de resultados possíveis, 4, porque nós temos 4 parafusos nessa caixa. Então, qual é a probabilidade? 1 sobre 4 ou 0,25. Se a gente multiplicar por 100, nós vamos obter aqui, ó, a probabilidade de se retirar o parafuso de cor clara nessa caixa de 25%. Vamos aqui para a caixa de número 3. Número de resultados favoráveis, ou seja, número de parafusos de cor clara. Nós temos quantos? 3. Número de resultados possíveis. É a quantidade de parafusos que tem nessa caixa. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4. Então, qual é a probabilidade de se obter um parafuso de cor clara aqui? Ó, 3/4 ou 0,75. Se a gente multiplicar por 100, a gente pode expressar esse número também em forma de porcentagem. Nós vamos obter o quê? 75%.
Última caixa aqui, ó, nós temos que calcular a probabilidade de tirar o parafuso de cor clara. Primeiro, a gente olha o que? Número de resultados favoráveis, ou o que eu quero. Então, nós temos o que? 3 parafusos de cor clara aqui nessa caixa. Agora, nós temos que olhar o número de resultados possíveis. Nós temos que contar o que? A quantidade de parafusos nessa caixa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos. Então, nós temos 3 sétimos, ou a gente pode fazer essa divisão, dividir 3 sobre 7, dividir 3 por 7, nós vamos obter aqui 0,42, ou se a gente multiplicar 0,42 por 100, nós vamos obter o resultado em forma de porcentagem, que vai dar 42%. Então, a caixa, ela deve ser retirada de qual? O parafuso ele deve ser retirado de qual caixa? Da caixa de número 3. Porque aqui, ó, a probabilidade de se retirar um parafuso de cor clara é maior. Por isso que o nosso resultado aqui, ó, é a letra C. Então, pessoal, vocês viram como que esse assunto aqui é tranquilo. Então, anote esses conceitos aí no seu caderninho. Eu vou deixar aqui mais algumas questões para vocês fazerem. E eu espero que vocês tenham compreendido. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário e eu aguardo vocês aqui na próxima aula. Tchau, tchau!